20 versículos bíblicos para dar uma saudação na Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, segundo a Bíblia, é para lembrarmos do sacrifício de Jesus. E por amor a nós, Deus entregou o seu próprio Filho como sacrifício em nosso lugar. Sim, para que nenhum viesse a perecer, mas do que o Senhor receber o dom gratuito que é a vida eterna, crendo em Jesus como seu único e Salvador. Diante disso, podemos afirmar que não existe amor mais puro e verdadeiro que o amor de Deus por nós, pois o seu amor é maior que tudo. Assim, ao participarmos da Santa Ceia, lembramos-nos do quanto o Senhor nos ama. Além disso, a Santa Ceia é um momento de comunhão com os irmãos e também com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A festa da família do Senhor, é isto que é a Santa Ceia. Trata-se então de quê? Da participação da igreja como membro do corpo de Cristo. Mas o homem deve examinar a si mesmo antes de participar desta cerimônia, a qual é considerada muito importante para a manutenção do crescimento espiritual. Na Bíblia, Jesus também falou acerca dos elementos que simbolizariam o seu sacrifício, que é o pão e o vinho, ou seja, em Mateus 26, versículo 26 ao 28, está escrito que o pão simbolizaria o seu corpo, porém, já o cálice simbolizaria o seu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, vamos aos 20 versículos. O primeiro é Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Segundo, João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro, João capítulo 6, versículo 27 ao 29, está escrito: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. A quarta opção, 1 Timóteo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quinto versículo, Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Sexta opção, João 10, versículo 27 ao 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Sétima, João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oitava opção, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, está escrito: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. 9. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 10. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 11. João 6, 53 ao 57. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 12. Romanos 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 13. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. 14. 1 João, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11 está escrito: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 15. João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. 16. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. 17. João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 18. Hebreus 9, versículo 15 ao 17. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Romanos 6, versículo 5 ao 10 é a nossa 19ª
opção que diz: se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, aleluia, porque morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E por fim, 20º, Gálatas 2, versículo 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, meus queridos? Eu espero que esse compilado aí de 20 versículos que dá embasamento para você fazer jogral, dá não só a saudação, isoladamente, é claro, você vai dar uma saudação, a abertura de culto da Santa Ceia, enfim, para uma infinidade de bênçãos aí, quando você estiver celebrando juntamente com os irmãos a Santa Ceia. No mais, meus queridos, olha, muito obrigado por sua audiência, beijo no coração, Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.